Imagina comigo a seguinte cena. Imagina que você, de repente, encontrou na rua um amigo seu, uma amiga sua. E aí você diz, e aí, fulano? E aí, fulana? Tudo bem? Qual é a resposta que quase sempre nós ouvimos? Tudo bem, correndo bastante, mas bem. Ou algo do tipo, na correria, mas tudo certo. Você já reparou como normalmente a gente fala que a nossa vida tá corrida? E tá mesmo, né? A sua vida não anda bastante corrida? Agora me diz uma coisa, você acha que essa correria nos faz bem? Você sabia que uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou que 66% dos entrevistados não tiravam um tempo adequado para almoçar? Você percebe o que isso significa? 2/3 dos entrevistados afirmaram que a vida estava tão corrida que eles não conseguiam tirar tempo suficiente para uma das refeições mais importantes do dia. E se você acha que isso é um problema de americanos, uma pesquisa realizada no Brasil mostra que 65% dos brasileiros afirmaram ter problemas na qualidade do sono, dormem mal. 11% inclusive afirmaram que precisam tomar remédio para dormir. E você sabe qual é o principal motivo, tanto para a nossa má alimentação quanto para o nosso problema de sono? A nossa agitação, nosso estresse, a nossa correria. Mas não só isso. Já comentei com vocês na última mensagem sobre o livro Sociedade do Cansaço, onde o autor explica por que nós hoje estamos tão cansados e por que nós estamos tão mentalmente doentes, por que a gente tem tantos problemas de depressão, ansiedade. E ele usa uma imagem interessantíssima. Ele fala assim, por que uma pessoa infarta? Infarta no coração. Não é por causa de um vírus ou de uma bactéria, mas normalmente uma pessoa infarta porque ela não consegue viver num ritmo de vida saudável, ok? E ela acaba dando lugar a excessos. Excesso na alimentação, excesso de estresse, excesso de atividade, excessos, ok? E ele fala, nós estamos mentalmente doentes pelo mesmo problema. Não é porque nós estamos fazendo algo de errado, mas simplesmente porque nós não estamos conseguindo viver num ritmo saudável de vida, não estamos conseguindo equilibrar bem trabalho e descanso, estamos vivendo excessos, excesso de cobrança, excesso de comparação, excesso de rede social, excesso de trabalho, excesso de atividades, excessos. E aí ele fala, as nossas almas estão infartando. Ele não é um escritor cristão, é um filósofo, mas ele usa uma expressão muito interessante. Diz, nós estamos mentalmente doentes porque as nossas almas estão infartando. Infarto da alma. Excessos. Falta de equilíbrio. Falta de um ritmo saudável de vida. E não só isso. A gente também pode dizer que essa nossa correria, ela tem prejudicado as nossas amizades. Quem de nós já não encontrou um amigo e disse, uma hora dessa nós vamos marcar alguma coisa, e não marca? Por quê? Porque está corrido. E se está correndo para as amizades, imagina como isso não está prejudicando as nossas famílias, o contato de pais e filhos, de marido e esposa, imagina só. E não só isso, também o próprio convívio com Deus. Sabe, eu conheço muitas pessoas que desejariam viver mais próximo de Deus, desejariam ter um relacionamento mais próximo de Deus, uma espiritualidade mais forte, mas por que muitas vezes não fazem? Por que não vão mais vezes na igreja? Por que muitas vezes não oram ou leem a Bíblia mais? Porque está corrido. Está tão corrido que muitas vezes não conseguem dar prioridade para isso. Então a gente pode dizer com bastante segurança que a nossa correria, o excesso no nosso ritmo, tem prejudicado a nossa saúde física, mental, tem enfraquecido nossos relacionamentos com amigos, com familiares e especialmente com Deus. Mas eu sei muito bem o que você deve estar pensando nesse momento. Você deve estar pensando alguma coisa tipo assim, Jorge, eu sei, mas não dá para ser diferente, porque o mundo é assim, o mundo está competitivo, tem muita concorrência, o mundo é muito acelerado, a gente não consegue desacelerar. E eu entendo bem. Olha só, esse especialista em RH, autor best-seller do The New York Times, Dan Schawbel, ele fala o seguinte, este não é o ambiente de trabalho de 10 anos atrás. Existe muita pressão. E ele é competitivo no sentido de que qualquer pessoa no mundo poderia fazer seu trabalho, ganhando menos. Então você precisa trabalhar mais. O que ele está falando é justamente isso. A gente vive nesse mundo agitado, que não é o mesmo de anos atrás. A gente parece que precisa correr muito, né? E aí, normalmente, o que eu sinto, que possivelmente você também sente, é que a gente fica mais ou menos numa prensa. Por um lado, a gente sabe que a gente
deveria desacelerar um pouco mais, deveria ficar um pouco mais tranquilo, deveria aproveitar melhor a nossa família, relacionamentos, deveria nos dedicar mais tempo até a nossa vida com Deus, mas por outro lado a gente não consegue, parece que a gente fica numa prensa. Se esse é o seu dilema, essa mensagem é para você, por favor, assista ela até o final. Porque justamente a pergunta que a gente vai trabalhar agora é como viver em um ritmo de vida saudável nos dias de hoje. E para isso eu quero ler um texto de profunda sabedoria com vocês, um texto muito conhecido, mas às vezes mal compreendido, que inclusive traz nas nossas Bíblias. Gênesis 1, versículo 1. Acompanha comigo, olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira coisa que a gente precisa observar nesse texto é que ele não quer ser um livro científico, ele não quer dizer se o mundo foi criado em dias ou em milhões de anos. Por favor, essa não é a intenção do texto. Primeira coisa que a gente vê que é a intenção do texto é dizer que o mundo foi criado por um Deus onipotente, ou seja, tanto faz se foi um processo de dias ou de milhões de anos. O que importa é que existe alguém que foi conduzindo esse processo, um Deus todo-poderoso, ok? Mas o texto continua, diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Depois, se você quiser, inclusive, dar uma olhada em Gênesis capítulo 1 inteiro, você vai ver sempre o mesmo padrão. Olha só, Deus faz algo, depois Deus diz que ficou muito bom, e depois Deus para, né? Para e literalmente descansa, ele para o seu trabalho, ouve tarde e manhã, ou seja, ali ele diz, é como se Deus dissesse, tá bom por aqui, amanhã eu continuo. E no outro dia ele retoma e faz o mesmo processo. Cria, diz que tá bom e para. Sabe, isso aqui é muito importante. De novo, a ideia não é agora querer ser um livro científico. Isso aqui é uma orientação de vida. O que Gênesis 1 está falando é que mesmo o Criador onipotente, que não conhece qualquer limite, ele cria o mundo num ritmo equilibrado de trabalho e descanso. Isso é uma orientação importante que nos diz para nós também, não importa o que fizermos, fazermos num ritmo equilibrado de trabalho e descanso. Isso é muito importante. Sabe, o que pouca gente sabe é que possivelmente, muito provavelmente, esse texto de Gênesis 1 foi escrito muito tempo depois do restante do livro. Quando o povo do Antigo Testamento havia perdido uma batalha, uma guerra para a Babilônia, a mesma Babilônia que a gente vê nos nossos livros de história, e como consequência, aqueles que sobreviveram tiveram que viver agora na Babilônia, o que significava que agora eles tinham que viver numa cidade muito maior, muito mais multicultural, possivelmente muito mais corrida. E além disso, eles tinham que viver a sua fé longe do seu templo e da sua cidade natal. E isso era um desafio para eles enorme. E eles começam a pensar juntos como eles poderiam viver a sua fé nessa situação. E eles percebem que uma das coisas que eles deveriam fazer era viver a sua fé através do descanso. Porque descanso é uma questão espiritual, porque enquanto nós descansamos, nós confiamos que Deus cuida de nós. Essa é a ideia. Então eles perceberam que se eles conseguissem descansar, viver num ritmo equilibrado de trabalho e descanso, eles poderiam estar na Babilônia, mas a Babilônia não estaria deles. Eles poderiam estar num lugar aí muito corrido, mas eles estariam vivendo de uma forma saudável como Deus tinha feito para as coisas serem. Então eles reescrevem o relato da criação. Você deve perceber que na Bíblia tem dois relatos da criação, um em Gênesis 1 e outro em Gênesis 2, você pode dar uma olhada lá. O de Gênesis 2 é mais antigo, eles pegam esse relato da criação e reescrevem enfocando uma coisa. O grande foco, o grande destaque de Gênesis 1 é um só. Descanso. Descanso é absolutamente central para a espiritualidade judaico-cristã. Imagina assim, ó, o que para nós como cristãos é importante? Amar a Deus, amar as pessoas, construindo relacionamentos saudáveis, certo? E viver de uma forma saudável. Se a gente não descansa, a gente quebra essas três coisas. Por isso, descanso não é uma coisa
periférica para a fé cristã, é algo central, tão central, que está entre os 10 mandamentos. Então aqui você percebe isso, o quanto o descanso, o ritmo de vida equilibrado é importante para pessoas que querem viver com Deus, que querem obedecer a Deus, que querem viver a proposta de vida da fé cristã. Mas esse texto ele não só destaca a importância do descanso, ele também ensina princípios de como fazer isso. Olha só, no final de cada obra realizada, você vê que Deus para e diz que ficou bom. Vocês viram isso? Sabe por que eu acho isso tão interessante? Porque muitas vezes, quando eu olho no final do meu dia aquilo que eu fiz, em vez de eu sentir alegria e gratidão por aquilo que eu realizei, eu me sinto culpado por aquilo que eu não consegui fazer. Cara, ainda ficou isso para fazer para amanhã. Não dei conta de tudo que eu tinha para fazer. Ainda tem mais isso e aquilo que eu não consegui fazer. Quando você chega no final do dia, seja muito sincero. Você sente alegria e gratidão por aquilo que você realizou ou culpa por aquilo que você deixou de fazer? Eu aprendi uma coisa, pessoal, e eu quero que vocês gravem isso. A gente, inclusive, agora tem folhinhas para anotação nas mesas, né? Vocês podem usar ela, e agora é uma boa hora para você começar. Eu aprendi uma coisa. Toda mudança consistente começa pelo nosso interior. Não vai mudar fora se não mudou aqui dentro. E uma das principais mudanças interiores que a gente pode fazer para equilibrar a nossa vida é no final de um dia, ao invés de dizer, não consegui, olha tudo que eu deixei para trás, a gente começar a dizer, olha só, tudo que com a graça de Deus eu consegui fazer. Tente substituir a culpa pela alegria e pela gratidão. Aliás, eu diria que esse é o primeiro ponto que a gente poderia ver hoje. Lição para levar para a nossa vida. Cultive alegria e gratidão pelo que é feito. E algum movimento no teu interior vai começar a mudar. Mas não só isso. Logo depois, o texto bíblico fala, passaram-se tarde e manhã. Ou seja, você tem literalmente Deus dizendo assim, por hoje está bom. E não é que ele está cansado, não é que ele não tem mais energia. Não, ele simplesmente está dosando. Por hoje está bom. Amanhã eu continuo. Passaram-se tarde de manhã e este foi o primeiro dia. Você percebe aqui uma orientação clara de vida. Pessoal, quer equilibrar o teu ritmo de trabalho e descanso? Você precisa colocar limites. Você precisa chegar no final do dia e dizer, tá bom, amanhã eu continuo. Isso me lembra uma história, eu acho fantástica, uma história escrita por Leon Tolstói, com o título Quanto de Terra Precisa um Homem? Olha só, essa história conta que certo homem queria aumentar as suas posses de terra, e descobriu que numa localidade distante, se podia comprar grandes quantidades de terra por um preço pequeno, e ele foi até lá. Chegando lá, ele descobriu o sistema, era muito simples. Por uma quantia fixa, qualquer pessoa podia comprar toda a terra que ela conseguisse percorrer em um dia. Uau! Só tinha uma condição. Ela tinha que sair no alvorecer, no nascer do sol, e até o pôr do sol ela tinha que estar no mesmo lugar. Só isso. E toda a terra que ela percorreu naquele dia era dela. Então aquele investidor ficou muito feliz, o nascer do sol estava lá, pagou a quantia e começou a caminhar, e ele logo chegou num campo bem bonito, e ele ficou feliz, esse campo agora já é meu. E ele viu lá na frente mais um campo, ele andou até lá, e agora esse campo também é meu. E assim ele foi indo. De repente ele deu uma olhadinha, já estava mais ou menos na hora de voltar, ele precisava chegar até o pôr do sol. Mas ele olhou lá na frente, ele viu um lago, ele pensou, mas eu preciso de água, como é que eu vou plantar alguma coisa se eu não tiver água? Só mais esse lago. E ele foi até lá, mas quando ele chegou no lago, ele olhou para frente e viu uma floresta e disse, madeira, eu preciso de muita madeira para mim construir as coisas. Só mais esse bosque. E foi até o bosque. Quando ele chegou no bosque, ele olhou para frente e viu uma montanha. Pensou, nossa, uma casa lá ia ficar linda. Imaginou a vista que se tem?
Lá vai ser minha casa. Só mais essa colina. E andou até lá. E assim ele foi indo, até que ele se deu conta que já estava quase na hora do pôr do sol. E na história, então, ele começa a correr com todas as suas forças para ele conseguir chegar a tempo, senão ele perdia tudo. Tudo. E ele corre e dá tudo de si. E quando faltava alguns metros para ele chegar, ele cai no chão para não levantar mais. Faleceu de exaustão. E aí o Leon Tolstói conclui a sua história dizendo: quanto de terra precisa um homem para viver? Nunca saberemos, mas para morrer bem pouco. Basta um pedaço de 80 centímetros por 2 metros. E o que essa história ensina? Ela mostra as nossas buscas infindáveis. A gente também, não, peraí. Só mais 2 meses de correria. Depois vai acalmar. Chega lá, não. Só mais um projeto. Esse projeto eu não posso perder. Mais 3 meses. Minha família vai entender. Chega lá nos 3 meses, não, mas esse cliente aqui não dá. Só mais 6 meses de correria. Daqui a pouquinho eu já... E assim a gente vai indo. E quando no final a gente está exaurido. Sabe o que a gente precisa para desacelerar a vida? E não tem jeito, a gente precisa começar a colocar limites e dizer: até aqui está bom, já está legal o que a gente tem, já está bom o que a gente conquistou, até aqui está bom do meu dia, amanhã eu posso continuar. Coloque limites. Você deve estar pensando o seguinte: queria, Jorge, mas não dá. Não faz ideia a pilha de trabalho que tem lá no meu escritório. Olha só. Estou lendo esse livro aqui, O Auge do Desempenho. Recomendo muito para quem tem que organizar o seu próprio tempo. É um livro que fala sobre produtividade. Não é um livro cristão, mas é um livro muito bom. Auge do Desempenho. E quando eu comecei a ler esse livro alguns dias atrás, eu pensei, esse livro vai me mandar fazer um monte de coisa que eu não estou fazendo ainda, né? Auge do Desempenho, né? Não. Sabe o que o livro te faz? Ele te manda descansar. Eles entrevistaram dezenas, centenas, de repente milhares de pessoas de alta performance. Pessoas da área intelectual, física, atletas, pessoas da área empresarial, e viram que o segredo da produtividade dessas pessoas é que eles conseguiam equilibrar bem o trabalho e o descanso, numa rotina de vida saudável. E quando o trabalho e o descanso estão bem equilibrados, o que aumenta? A nossa produtividade. O segredo para eles é estresse mais descanso no igual a crescimento. E para comprovar isso, eles citam diversos exemplos, mas um eu quero trazer para vocês, desse Josh Waitzkin. Ele começou a jogar xadrez quando ele tinha 6 anos de idade. 6 aninhos. E ele se tornou 8 vezes campeão nacional. Você pode pesquisar lá. 8 vezes campeão nacional de xadrez. E aí, cansado da fama, ele parou a carreira dele, jogou tudo para cima, no estilo luva de pedreiro ali, né, mais ou menos. E aí, ele começou a ir para a meditação oriental, para dar uma desestressada. E ele descobriu uma arte marcial chamada Tai Chi. Começou a praticar, e olha só, se tornou 13 vezes campeão nacional dessa arte marcial. 13 vezes campeão nacional. De duas uma, ou esse cara tem uma genética sobre-humana, porque conseguiu se dar tão bem, tanto numa área intelectual quanto física, ou ele descobriu algo importante. Foram entrevistar ele, e ele falou que o segredo do sucesso está em a gente aprender a descansar. Gente, às vezes a gente chega na conclusão de que esses princípios bíblicos, eles são muito antigos. Talvez eles funcionavam na época que a Bíblia foi escrita. Talvez elas funcionavam séculos atrás, mas o mundo de hoje não é assim. Deus não sabe o mundo de hoje, está louco. Não. Os princípios bíblicos continuam tão atuais quanto sempre foram. Porque eles foram feitos pelo Criador da vida. E se tem alguém que sabe como a gente deve viver, é o nosso Criador. Você quer viver de uma boa forma? Coloque esses princípios eternos em prática. Aprenda a dosar trabalho e descanso. Cultivando a gratidão e a alegria. Colocando limites. Mas tudo isso não vai dar certo
C, você não aproveitar bem os seus momentos de descanso. Acompanha comigo essa leitura aqui, por favor. Dá uma olhada aqui na projeção. Está em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. O mandamento está dizendo nós não só termos tempo de descanso no final de um dia, mas nós tirarmos um dia específico para o descanso. E a primeira recomendação que ele dá é: nesse dia não farás trabalho algum. Ou seja, entenda aqui comigo, dia de descanso não é para você fazer aquilo que não deu conta para fazer durante a semana. Não é para você furar todas as paredes da sua casa e colocar todos os pregos que não deu para colocar. Qual é a prioridade do dia de descanso? Repouso. Para você deixar o seu corpo se refazer, sua mente se refazer, para você cuidar da sua saúde física e mental. Nesse dia não farás trabalho algum, diz a Bíblia. Mas continua. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Por que que o mandamento manda todo mundo descansar no mesmo dia? Você já se perguntou isso? Grande parte daquelas pessoas trabalhavam numa propriedade rural. Faria muito mais sentido e seria economicamente mais viável se eles tivessem feito algo do tipo assim, pais trabalham, folgam na segunda, filhos trabalham folgam na terça, servos folgam na quarta, assim a propriedade não para. Mas não, o mandamento dizia, todos folgam no mesmo dia. Por quê? Para que eles convivessem, para formar relacionamentos. Qual é a outra prioridade de um dia de descanso? Convívio. Não só cuidando da nossa saúde física e mental, mas também da nossa saúde emocional. Dia de descanso é dia para você visitar aquele seu amigo. É dia para vocês darem risada. É dia para você tomar um chimarrão com a sua esposa prolongado. É dia de você deitar na sala e deixar seus filhos virem por cima. Sabe? Essa é a função do dia de descanso. E mais um detalhe. O 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. E a palavra santificar significa literalmente separar para Deus. A prioridade maior do dia de descanso é nós tirarmos um tempo para adorarmos ao nosso Deus em conjunto com a nossa comunidade cristã. Não só cuidando da nossa saúde física, mental e emocional, mas especialmente da nossa saúde espiritual. No início do ano, pessoal, a gente fez uma série de mensagens que me marcou muito, que se chamava Qual é o seu desejo? Nessa série a gente conversou que todas as coisas boas da vida, se ocuparem um lugar grande demais, elas se tornam prejudiciais. Por exemplo, o dinheiro, que é uma coisa, não tem nada de errado com o dinheiro, mas se ele ocupar um lugar grande demais na nossa vida, ele consome a gente. Concordam? Sucesso é algo bom, a gente luta atrás dele, mas se ele se tornar algo excepcional, ocupar um lugar muito grande nos nossos desejos, pode consumir a nossa família, nossos filhos, que são lindos e fofos, se ocuparem um lugar grande demais no nosso coração, pode deixar o nosso casamento de lado e ruir a família toda. Se alguma coisa ocupa um lugar grande demais na nossa vida, se torna um Deus para nós. E na Bíblia isso se chama idolatria. Agora me digam uma coisa, vocês que estão atentos. Como é que a gente faz para que nada, mesmo por melhor que seja, não ocupe o lugar de Deus na nossa vida? Não ocupe um lugar grande demais e se torne uma idolatria. Como a gente faz isso? Separando no mínimo um dia por semana para adorar o verdadeiro Deus.
chegando na nossa comunidade, dizendo para esse Deus: tu és o meu verdadeiro Deus. O meu coração é teu. Ok? Deixa eu abrir o coração para vocês. Sabe uma das coisas que mais frustra um pastor? Não só eu, mas eu já conversei com diversos colegas. É sério. É ver muitas vezes a falta de prioridade que as pessoas dão para estarem junto com Deus, adorando Ele. Hoje não dá. Hoje eu estou muito cansado. Na outra semana não, hoje não dá, está chovendo. Na outra semana também não dá, porque acordei aí com uma dor de cabeça. Não, mas semana que vem vai dar. E daí também não dá. E quando veio, passou um mês e meio, 2 meses. Esse Deus nos deu a vida. Esse Deus nos deu todos os dias que a gente vive, todos os dias. É presente dele. Esse Deus nos amou. Esse Deus deu seu Filho numa cruz. A gente não consegue tirar um tempo para adorar esse Deus e dizer: meu coração é teu. E depois a gente diz que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Será que está? Pensa nisso. Pensa nisso. Dia de descanso, então, é para adoração, repouso e convívio. Como é que está o teu dia de descanso? Aproveite bem o seu descanso. Aqui a gente faz uma pausa. Falamos sobre cultivar a alegria e gratidão pelo que é feito. Falamos sobre estabelecer limites para o trabalho e atividades. Falamos sobre aproveitar bem o nosso descanso. Tem mais uma questãozinha só que eu quero comentar. A gente pode sair daqui decidido, dizendo: não, eu vou fazer algumas mudanças na minha vida. Mas eu estou convencido de que o maior desafio não vai ser fazer as mudanças. Vai ser mantê-las. Esse normalmente é o grande desafio. Ou seja, de repente você pode dizer: não, eu vou começar a ter repouso e descanso como a Bíblia ensina. Ótimo, mas você vai ter que entender que vai ter pressão em algum momento para você desfazer isso. Por isso eu acho interessante quando a Bíblia fala: guardarás o dia de descanso. O dia de descanso precisa ser guardado, precisa ser protegido, porque ele vai ser atacado. Já parou para pensar nisso? Guardarás o dia de descanso. E para a espiritualidade judaico e cristã, a gente vence isso e consegue manter e fazer disso uma mudança duradoura através da fé. Como assim, Jorge? Como é que a fé nos ajuda a mantermos o descanso? Quando você se sentir agora pressionado a não descansar, a quebrar aí o seu dia de descanso, se pergunte: por quê? Aquilo que o Cassiano falou, por quê? E de repente você vai pensar assim: bem honestamente, eu tenho medo que falte, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E aí você vai perceber assim: eu não preciso ter esse medo. Eu posso confiar que Deus cuida de mim. Deus não vai deixar faltar. Eu posso descansar confiando em Deus. De repente você vai perceber que você está querendo trabalhar demais, porque você está querendo, que nem aquele cara, correr atrás de mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, e você nunca está contente com o que tem. E aí a Bíblia nos ensina a percebermos que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Pensa, esse Jesus morreu numa cruz para nos dar o céu, para nos trazer uma paz que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. O que mais você vai querer? De repente, você vai perceber que você está trabalhando demais, porque você quer mostrar para os outros que você é alguém na vida. Mas também você não precisa. Esse Jesus morreu numa cruz por nós, para nos trazer perdão dos nossos pecados. Isso é importante. Mas não só isso. Ele não só assumiu o nosso lugar, Ele nos deu o dele. E se nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do Criador do universo. Quem nós somos não depende de quanto a gente produz. Quem não somos não depende do nosso cargo, do nosso trabalho, do prestígio social. Quem nós somos não depende da nossa conta bancária. Quem nós somos não depende do que a gente faz. Quem nós somos depende
daquilo que Jesus fez por nós. Se você crê em Jesus, você é um filho amado de Deus. Não importa o quanto você produziu, esse é quem você é. E você não precisa trabalhar para provar nada para ninguém. Sabe o que a fé cristã vai ensinar? Anota isso no papelzinho. Só conseguimos descansar quando nós aprendemos a descansar em Jesus. Só conseguimos aprender a descansar quando a nossa alma descansa em Jesus. Quando nós descobrimos que tudo que nós somos, tudo que nós precisamos ter, depende dele. Ponto final. Quer viver assim? Avalie. Você tem vivido um ritmo de vida saudável? Seja bem honesto. No ritmo que você está, você consegue viver mais 30 anos assim como você está? Está saudável assim? Ponto 2. Você tem aproveitado seus momentos de dias de folga para cultivar sua saúde física e mental, relacional e espiritual? Você tem aproveitado bem os teus descansos? Seja bem sincero. Tome algumas decisões. Primeiro, e talvez a mais importante, faça dos preceitos de Deus o seu guia máximo de vida. Diga para Deus: Deus, eu não sei mais o que tu sabes, tu és o meu Criador, e eu vou fazer agora dos teus mandamentos o meu guia máximo de vida. Não o que eu penso, não o que eu quero, o que tu queres. Descanse na sabedoria do Criador. Decida viver em um ritmo de vida saudável que priorize relacionamentos e vida com Deus. Decida fazer do seu estilo de vida uma forma de pessoas conhecerem a Deus. Já parou para pensar? O que mais pode chamar a atenção de alguém hoje do que ver pessoas vivendo de uma forma saudável? Olha lá ele consegue trabalhar bem, mas ele consegue ter tempo para sua família, para o seu descanso, para ir na igreja. O que essa pessoa tem? Quer impactar as vidas ao teu redor? Viva de uma forma saudável e eles vão ver uma diferença em você. Lembra disso. Pessoal, qualquer mandamento que a gente quebre tem uma consequência. E se nós quebrarmos o mandamento do descanso, também teremos consequências. A conta pode vir na nossa família, como o Elton comentou, na nossa saúde, no nosso estresse. Quer viver bem, quer viver de forma leve? Descanse, confiando em Deus.